Olá, meus irmãos, amigos, a paz do Senhor Jesus, bom dia, que Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Graças a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade que Deus concede de nós estarmos aqui para juntos, meus irmãos, ser grato a Deus, agradecer a Deus pela vida, por tudo aquilo que Deus proporciona em nosso favor. Até mesmo, irmãos, agradecer pelas lutas, pelas provas. A palavra de Deus diz que a prova ela produz paciência. E nós sabemos, irmãos e irmãs, que Deus é quem tem cuidado de nós. Então, meu irmão, minha irmã, quero aqui agradecer primeiramente a Deus. Ainda esses dias, irmãos, eu estava conversando com o irmão e eu disse, irmãos, que nesses meus 29 anos, meus irmãos, de caminhada com Jesus, se eu fosse depender de pessoas, irmãos, eu nem vivo estaria. Certo, irmãos? Nem vivo. Porque a raça ser humana, irmãos, eu quero dizer para vocês que eles sabem jogar, certo? Sabem jogar. Se Deus que foi Deus, irmãos, olha bem, se Deus que foi Deus que construiu todo tipo de animais, irmãos, e olhe para os irmãos ver que tem animais em cima dessa terra terrível, ele se arrependeu de fazer o ser humano, ele não se arrependeu. Você não vai ver na Bíblia Deus sendo falando que se arrependeu de fazer os animais. Agora o ser humano ele se arrependeu, porque o ser humano, meus irmãos, não é fácil de você lidar, né? Só que, meu irmão, minha irmã, nós, quando aceitamos o Senhor Jesus, então, irmãos, o próprio Senhor Jesus é quem peleja por nós. O próprio Senhor Jesus, irmãos, faz com que, né, o nosso socorro, né, venha sempre das mãos dele. Então, eu quero aqui me dirigir através desta mensagem para você, meu irmão, minha irmã. Quem sabe você tem sido ignorado por pessoas, até mesmo pela pessoa da sua família, né? Lembra, saiba, meu irmão, minha irmã, que Deus ele diz assim: ainda que alguém seja deixado por pai, por mãe, por qualquer coisa que desse mundo, disse Deus, todavia eu não te deixarei, todavia eu não te abandonarei. Eu quero dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, Deus ele está sentado em cima do globo da terra, e do olhar de Deus ninguém se esconde, né? Por isso, meu irmão, minha irmã, quem sabe você tem passado luta, prova, dificuldade, mas você não tem negado a fé. É isso aí, meu irmão. Não seja mais um que vai com os outros e abandona Jesus e abandona as coisas de Deus. Não seja. Seja uma pessoa firme. Seja uma pessoa que a sua vida esteja pautado nas coisas de Deus. Amém, irmãos? Porque, meus irmãos e irmãs, é honroso, né, quando nós, muitas vezes, somos ignorados pelo simples fato, irmãos, de nós processar a nossa fé. Amém, meus irmãos? Então, ainda eu estava comentando com o irmão, porque olha, meus irmãos, o ser humano, meus irmãos, é terrível. Mas o Senhor Jesus, ele passou muito pior, né, irmãos? O Senhor Jesus, enquanto ele estava ali multiplicando pães, né, dando alimento para aqueles monte de pessoas, todo mundo estava ali, né, irmãos? A Bíblia diz que o Senhor Jesus com 2 peixes, 5 pães, né, ele alimentou, né, irmãos, mais de 5.000 pessoas, né? Todo mundo era... Por quê, irmão? Porque o ser humano, ele gosta do material, mas quando você apresenta o espiritual, todo mundo não quer nem saber, irmãos. Não quer nem saber. A maioria não está nem aí, irmãos. Só que mal ele ou ela esquece que no final da vida, viu, irmãos? No final da vida, ou até o dia que Deus permitir, o que vai segurar o ser humano é o espiritual. Né? É o espiritual. De nada adianta a pessoa se apegar, né, nas coisas materiais e esquecer do principal, que é o espiritual, né? Porque quando nós se apegamos no espiritual, irmãos, nós estamos construindo a nossa casa não na areia, mas na rocha.
Por que que eu digo isso, irmãos? Quantas pessoas que a gente vê, irmão, claro, não vou citar nomes aqui, que ganhavam seus milhões, seus trilhões por mês, e hoje estão aí, ó, numa cadeira de roda, estão numa cadeia, né? Por quê? Porque, meus irmãos e irmãs, a sua soberba sempre falou mais alto do que qualquer coisa. Não quis se humilhar, irmãos. Não quis se humilhar. Então, meu irmão, que nós venhamos, irmão, se humilhar para Deus e não pelas coisas terrenas. Quantas pessoas, irmãos e irmãs, que, né, fazem de tudo, irmão, se humilha para tudo quanto é coisa para ter o material, mas quando você apresenta o espiritual, já o diabo manifesta, né, irmãos, nos seus lábios e fala horrores contra as coisas de Deus. Mas ele esquece que a qualquer momento, né, a sua arrogância, a sua soberba, a sua prepotência pode cair por terra, né, irmãos? Pode cair por terra, porque a palavra de Deus diz, meu irmão, minha irmã, que Deus, ele abate os soberbos. Irmãos, Deus, ele abate os soberbos, mas ele dá graça ao humilde, aquele que se humilha diante de Deus. Então, até quando, meu irmão, minha irmã, eu quero me dirigir a você, que é conhecedor, quantas pessoas, irmãos, que é conhecedor da palavra de Deus, né? Faz vista grossa, muitas vezes faz chacota com as coisas de Deus, né? Murmura, meus irmãos. Eu lamento dizer, meus irmãos e irmãs, ninguém debocha Deus, as coisas de Deus, e permanece vivo muito tempo aqui nessa terra para continuar debochando, irmãos. E a mais pura realidade, né? Porque, meus irmãos e irmãs, Deus, ele não tem prazer. A palavra de Deus diz assim que Deus, ele não tem prazer, irmãos, na morte do ímpio. Deus não tem prazer. Mas, muitas das vezes, irmãos, por conta da soberba, da prepotência, do orgulho do ser humano, irmãos, ele mesmo, né, cava a sua própria cova, né? A palavra de Deus diz, numa certa, não vou citar versículo aqui, mas você pode dar um Google aí, pesquisar. A palavra de Deus diz assim que aquele que faz cova para derrubar, para matar as pessoas, para destruir as pessoas, ele mesmo cai dentro dela. Isso é a Bíblia que ensina, irmão. Então, meu irmão, minha irmã, se nós muitas vezes não conseguimos, não podemos ajudar o irmão, a irmã, né, que nós não venhamos, né, irmãos, ser opositores, né, irmãos, porque é triste, né, irmãos, quando a pessoa, ele se constitui um opositor, irmãos, das coisas de Deus. Eu lamento dizer, irmãos, mas a pessoa está cavando a sua própria cova, certo? Eu quero aqui citar um exemplo de quando Deus levantou Moisés para salvar, para tirar o povo da garra, da mão de Faraó, irmãos. Os irmãos podem ver que logo o diabo também manifestou, né, ali no meio daquele povo, e um monte de gente queria medir força com Moisés, porque eles estavam pensando que era Moisés que estava com aquela ideia, né? E eles queriam porque queria derrotar Moisés. E eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, uma pessoa que Deus escolhe, irmãos, uma pessoa que Deus levante, ele se torna, irmãos, uma pessoa imbatível. Por quê? Porque é o próprio Deus, irmãos e irmãs, que dá a direção para ele ou para ela, e é Deus que vai pelejar, né? E ali, meus irmãos, aquele povo, um grupo de pessoas, de rebelde, né, de divisores, irmãos, de ingrato, né, tentaram ali medir força ou querer tomar, né, a posição de Moisés. Mas Deus falou com Moisés: só fala com eles quem está do teu lado, e quem não estiver, eu vou tratar com eles. E simplesmente, né, irmãos, Moisés fez isso. Moisés falou: ó, quem estiver do meu lado, vem para cá, e quem não tiver, Deus vai dar um sinal na vida de vocês. E ali, irmãos, a Bíblia diz que mais de 200, quase umas 300 pessoas, mais ou menos, irmãos, a terra engoliu eles vivos, porque insistiram em ficar, irmãos, no contra, sobre as coisas de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a todos e vamos permanecer firme na presença do nosso Deus.